Boa noite a todos. Entrando aqui, tarde da noite, mas foi a hora que eu pude entrar, né? Hoje, correria, muita novidade. Hoje eu venho trazer, né, uma reflexão com a escritora renomada Paulina Giziane. É uma moçambicana e ela é aclamada, né? Aclamada escritora moçambicana com voz, né, de literatura africana contemporânea. Nascida em 4 de junho de 1955 na província de Gaza, Moçambique. Ela se destacou como a primeira mulher moçambicana a publicar um romance rompendo barreiras de gênero em um contexto literário amplamente dominado por homens. E hoje eu estava mexendo no feed de notícias, né, do meu Instagram pessoal, e eu vi ela falando a respeito de Deus. E aquilo me deixou assim, fascinada pela maneira calma, com discernimento de falar. Aí eu vim atrás, né? Eu já tinha visto ela, mas aí me chamou muito a atenção hoje. Aí eu vim procurar, né? E aí eu trouxe a maneira dela pensar, né? Na maneira dela, de como ela vê Deus. Eu achei muito interessante isso. Boa noite a todos. Muita gratidão por estarem aqui. Vamos fazer uma reflexão profunda com Paulina Xizne, que é Xiziane, né? Que é o nome dela. Ela é uma renomada escritora moçambicana com voz de literatura africana contemporânea. Tá? Ela trouxe uma maneira, né, de ver o mundo num lugar onde, né, é bem com bastante conflito, né? E ela rompeu barreiras de gênero em um contexto literário amplamente dominado por homens. Então vamos lá. Boa noite, gratidão por todos estarem aqui. Então vou falar sobre, primeiro vou falar quem é, né? Para depois tocar no assunto daquilo que eu vim trazer. Tá? Para vocês também saberem quem é essa pessoa, né? Obra e estilo. A Paulina, ela aborda temas complexos e profundamente humanos, explorando as nuances da cultura moçambicana e a condição feminina, que é péssima, precária, né? Os impactos do colonialismo naquela região, né? E questões sociais e políticas. E então a sua escrita, ela é marcada por uma rica oralidade. Ela fala bastante mesmo, viu? Ela fala muito, muito bem, muito bem. Numa calma, numa paz. Ela fala assim coisas profundas, em 3 palavras profundas. Então sua escrita, né, é marcada por uma rica oralidade, entrelaçando mitos, lendas e tradições africanas, né, com narrativas contemporâneas. Algumas de suas obras, tá? Eu vou citar aqui. Balada de Amor ao Vento, de 1990. Foi o primeiro romance publicado por Paulina, que aborda as complexidades do amor e os desafios enfrentados pelas mulheres moçambicanas, que não são poucos. Então, a outra é uma história de poligamia, né, de 2002. Niquete, um de seus livros mais famosos, e explora a poligamia através de uma protagonista que busca entender seu papel em um casamento compartilhado, questionando as normas sociais e culturais. O Alegre Canto
da Perdiz, de 2008. É uma narrativa poderosa sobre a identidade, o racismo e as relações familiares, né? Então, o reconhecimento de Paulina Chiziane. Ela recebeu diversos prêmios de reconhecimento ao longo de sua carreira. Em 2021, tornou-se a primeira escritora africana a receber o Prêmio de Camões, a mais importante distinção literária da língua portuguesa. E, né, foi um impacto, né? Com sua obra, Paulina não só eleva a literatura moçambicana a níveis internacionais, mas também inspira debates sobre a cultura, o papel da mulher e as estruturas de poder em sociedades pós-coloniais. Sua voz autêntica e corajosa faz dela uma referência inestimável no cenário literário global. Então, qual a concepção, né, que ela tem de Deus nisso tudo? Porque foi aí que eu peguei, tá? O que eu quero trazer aqui é a concepção de Deus, de diversas culturas, de diversas maneiras de gostar de Deus, de se aprofundar, de ter fé, de ter devoção, né? Então, qual é esse jeito, né? De Deus é neutra e orientada por como diferentes pessoas, culturas e sistemas de crenças o entendem. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Uma visão ampla de Deus. Em diversos lugares do mundo, como encara Deus, como encara a fé, como encara a devoção, tá? Então, Deus pode ser visto de várias formas. O divino universal, uma força universal que transcende religião e cultura, sendo a fonte de tudo o que existe, representando amor, compaixão, sabedoria e a essência da vida. O Criador pessoal. Em muitas tradições religiosas, Deus é percebido como uma entidade consciente, amorosa e envolvida na vida das pessoas, oferecendo orientação, conforto e propósito. Outra visão, o sagrado interior. Algumas filosofias, como o próprio esoterismo, enfatiza que Deus está dentro de cada indivíduo, acessível por meio do autoconhecimento e da conexão espiritual. A energia cósmica. Em visão mais espiritualista e científica, Deus é entendido como a energia que permeia todo o universo, manifestando-se nas leis naturais e na harmonia do cosmos. Então, essa diversidade que me encanta, é a diversidade religiosa e a maneira como entender Deus, para mim, na minha visão, é encantador entender. É encantador saber que isso existe, que essa pessoa existe do outro lado do planeta, certo? E com poucas palavras, ela trouxe uma definição de Deus assim absurda. Foi o que me chamou a atenção para que eu hoje trouxesse isso para vocês. Então, essa diversidade de percepção reflete a profundidade e a complexidade das relações humanas com o transcendente. O mais importante, talvez, seja o significado pessoal que cada um atribui a Deus e como essa concepção influi na nossa vida, nas nossas ações, nas conexões com o mundo. Então, é por isso que eu trouxe para vocês isso hoje, tá? Eu sempre trago por algum propósito. E boa noite a todos, tá? Por estarem aqui comigo, pelos coraçõezinhos, ó. Já tem centenas de coraçõezinhos, muita gratidão, tá? Gratidão de verdade. Paulina aborda
a religiosidade e a espiritualidade de maneira profundamente enraizada nas experiências culturais e históricas de Moçambique, refletindo as complexidades de uma sociedade marcada pela coexistência de tradições africanas, colonialismo e influências religiosas externas. Sua obra frequentemente explora as tensões entre a religiosidade imposta e a espiritualidade nativa e a relação íntima com Deus. É um conflito puro, mas que ela soube discernir tudo isso. A espiritualidade africana em Paulina Chiziane. Em seus escritos, Paulina celebra a riqueza das tradições espirituais africanas, que são bárbaras de bonita, que estão ligadas à ancestralidade, aos ciclos da natureza e à conexão com o sagrado em todas as formas de vida. Essa espiritualidade muitas vezes contrasta com as religiões institucionalizadas que chegaram a Moçambique durante o período colonial, trazendo valores e práticas que entraram em conflito com os modos de vida locais. Deus nas diferentes formas de apresentação. Então, Paulina apresenta Deus como algo multifacetado que pode ser experimentado de maneiras distintas na natureza. Para as comunidades tradicionais, Deus é percebido nas forças da natureza, como o sol, a chuva, os rios, que sustentam a vida e refletem o poder divino. Nos ancestrais, os antepassados são mediadores entre os humanos e o sagrado, representando um aspecto da divindade que é profundamente respeitada. E no interior do ser, Paulina frequentemente ela sugere que o divino reside dentro de cada indivíduo, convidando à introspecção e ao autoconhecimento como forma de encontrar Deus. O conflito com as imposições religiosas. Eu vou ter que limpar o meu óculos, só um minutinho. Então vamos lá. Então, Paulina lida com as imposições religiosas de maneira crítica, questionando as estruturas que tentam suprimir a riqueza das tradições africanas. Tudo deveria agregar e não dividir, na verdade. Eu penso dessa maneira. Então, o colonialismo e o cristianismo. Ela expõe como a religião cristã, muitas vezes imposta pelos colonizadores, buscou apagar as práticas espirituais locais, rotulando-as como primitivas e pagãs. Então, uma dominação patriarcal. Em suas obras, Paulina também denuncia o uso da religião como instrumento de opressão, especialmente contra as mulheres, que muitas vezes têm suas vozes silenciadas nas práticas religiosas. Então, a conciliação de contradições. Apesar das tensões, Paulina demonstra que há caminhos para integrar o melhor de ambas as tradições, promovendo uma espiritualidade que honra as raízes africanas enquanto dialoga com elementos externos. Esse sincretismo é evidente em sua escrita, onde as tradições ancestrais e os elementos da fé cristã coexistem, criando um retrato rico e multifacetado da experiência espiritual. A resiliência e a fé. Paulina também
ela não rejeita Deus, mas busca entendê-lo de forma ampla e inclusiva, rejeitando a visão limitada que as imposições religiosas muitas vezes tentam impor. Concordo plenamente com isso. Sua obra é um convite para reconhecer a pluralidade do divino e abraçar a espiritualidade como um caminho de libertação, autoconhecimento e reconexão com a essência humana. Eu acho que foi por isso que eu me apaixonei da maneira que ela fala sobre Deus. Então, procure aí o vídeo na internet que vocês vão ver, tá? Como ela fala, com simplicidade e com profundidade. Foi bárbaro que eu escutei hoje. Então, essa abordagem faz de Paulina não apenas uma voz literária, mas também uma figura espiritual, que inspira reflexão sobre fé. Foi o que ela fez. Em 3 palavras que essa mulher falou hoje, no Instagram. Eu achei um vídeo e achei bárbaro o que ela falou, porque eu adoro o sincretismo religioso. Eu estudo sobre isso. E eu achei perfeita a maneira simples e profunda que ela colocou. Então, é isso aí. Como eu penso também, tá? Ela é uma figura espiritual que inspira reflexão sobre fé, liberdade e reconciliação das diferentes faces de Deus. Não importa qual a religião, importa Deus, Divino Criador, ou como você quer chamá-lo. É isso que importa. E o que importa também é a fé e a devoção. Independente de nome, de nomenclatura, né? Independente disso. Então, a jornada de Deus nas palavras de Paulina. Quando você escolhe Paulina Chiziane como inspiração para uma reflexão sobre Deus, foi o que eu fiz. Não é apenas pela grandeza literária que ela carrega, mas pelo profundo testemunho de um Deus multifacetado, que se revela nas dobras, nas dobras da história, no eco das tradições e no pulsar da humanidade. Paulina, com sua pena afiada, pena que eu digo aqui é a pena de escrever, né? É uma maneira, na caneta, né? A caneta afiada. E alma sensível, transcende a religião institucionalizada e nos convida a contemplar o divino em sua mais diversa manifestação, tocando nas profundezas da existência humana. Deus em Paulina, a essência do multiverso. Deus em sua obra não é uma figura engessada em dogmas ou limitada em um altar fixo. Ele é o Criador que pulsa no vento, que sopra sobre as savanas africanas, no rio que sustenta comunidades inteiras, no brilho dos olhos de uma anciã que carrega a sabedoria dos tempos. Para Paulina, Deus é o ancestral que sussurra lições no silêncio da noite e no mistério que habita o coração da vida. Essa visão de Deus é uma resposta à espiritualidade sufocada pelas imposições religiosas, que ao longo do colonialismo tentaram apagar a essência do povo africano. Paulina revive o divino que dança nos tambores, que ecoa nas histórias contadas à luz da fogueira e que vibra nas preces carregadas de fé inabalável. É esse ponto que eu quero chegar com vocês. Uma reflexão profunda sobre a liberdade espiritual. Ao trazer Paulina como um ponto de partida, eu abro espaço para uma reflexão sobre a liberdade de encontrar Deus
além das paredes que o mundo tenta construir ao seu redor. Então, entenda o que eu estou trazendo aqui. Eu peguei essa mulher, né, essa escritora, esse símbolo moçambicano, esse símbolo literário moçambicano, como ponto de partida para abrir espaço com uma reflexão sobre liberdade de encontrar Deus além das paredes que o mundo tenta construir ao seu redor. Ela vai nos lembrar que o Criador não pertence a nenhuma religião, mas que todas as religiões podem ser caminho para percebê-lo. Seu Deus não é o de um único povo, mas o que vive em harmonia dos contrários, no encontro entre o céu e a terra, entre o ontem e o agora. Em Niket, que é uma história de poligamia, por exemplo, Paulina, ela revela como a experiência humana, mesmo na dor e na confusão, pode ser um portal para compreender o sagrado. O caos de uma família dividida torna-se um espelho para a busca do equilíbrio, mostrando que Deus está presente até nas dinâmicas mais desafiadoras da vida. Deus no interior, a grande chamada. Sua reflexão é, na verdade, um convite para olhar para dentro. Assim como Paulina busca o divino na ancestralidade e na terra, suas obras apontam para uma jornada interior. É como se dissesse: procure Deus no silêncio da sua alma, pois ali reside o poder de transformar dor em aprendizado, dúvida em fé e escuridão em luz. Deus, em sua essência, não é a imposição de uma crença, mas a experiência viva de amor e conexão. É o abraço da terra ao céu, a mão invisível que nos sustenta mesmo quando tudo parece desabar. Paulina Chiziane nos relembra que Deus não pode ser contido em palavras, mas pode ser sentido no pulsar da vida. O significado maior, a reconexão com o sagrado. Então, eu escolhi Paulina Chiziane para chegar aqui com vocês numa reflexão profunda, para uma reconexão com o sagrado. Como guia para refletir sobre Deus. É um ato de coragem e sensibilidade. Caminhamos ao lado de uma mulher que viveu e narrou as feridas de seu povo, mas que também encontrou beleza e significado em sua espiritualidade. E eles nos mostram que o divino não se rende às limitações humanas, mas que Deus é infinito, tão vasto quanto o céu sobre todos nós, e tão íntimo quanto o coração que bate em nosso peito. Então, Paulina, com ela, nós já vamos aprender, a reconciliar. Que Deus é reconciliação. É a união entre o antigo e o novo, o visível e o invisível. E, sobretudo, que encontrar Deus é encontrar-se a si mesmo, livre de amarras e aberto à plenitude da existência. Deus nas rupturas e reconstruções. Refletir sobre Deus através de Paulina é também compreender que o divino habita
nas rupturas e nas reconstruções, em um mundo moldado por imposições religiosas e feridas históricas. As suas obras, né? A obra de Paulina, convida a questionar: onde está Deus no meio da dor? Paulina nos ensina que ele está ali, no ato de resistir, de curar e de reinventar a própria vida. Ele é o grito da mulher que recusa a submissão, o clamor de um povo que busca suas raízes e a força invisível que permite transformar lágrimas em poesia. Deus, para Paulina, não é um conceito distante, mas uma presença ativa em nossas vidas. Ele não está preso às hierarquias impostas por sistemas de poder. Ele é encontrado nas pequenas revoluções diárias. Quando uma mulher desafia as amarras da poligamia, quando um povo recupera sua voz, ou quando alguém escolhe o amor em vez do ódio. Deus é o ato de renascer, de se reerguer, mesmo quando o mundo está desabando, desmoronando. Exemplo divino no humano. A obra de Paulina é rica em exemplos que conectam o divino ao humano de forma visceral. Em suas histórias, vemos personagens que, mesmo em meio à diversidade, encontram um Deus que caminha ao lado deles, que não julga, mas acolhe. Esse Deus está presente na coragem da mulher que desafia as tradições opressoras, buscando ser ouvida e respeitada. No ancião, que com sua sabedoria ancestral transmite valores que reconciliam o passado e o presente. E no jovem, que mesmo diante, né, de uma sociedade fragmentada, escolhe a esperança como caminho. Então, esses exemplos refletem um Deus que não se impõe, mas que se revela no amor, na compaixão e na busca incessante por justiça e liberdade. Então, o Deus da integração. Paulina Chiziane oferece uma visão de Deus que integra os opostos. Em suas narrativas, o sagrado e o profano se encontram. O passado e o futuro se entrelaçam. O humano e o divino dançam juntos. Essa integração é essencial para entender a espiritualidade que ela propõe. Uma espiritualidade que não exclui, mas que abraça as contradições da vida. Ela nos lembra que Deus não exige perfeição, mas autenticidade. Ele nos chama a sermos inteiros e reconhecermos a nossa sombra e a nossa luz, e encontrarmos nesse equilíbrio o caminho para a plenitude. Uma conexão pessoal com Deus. Ao trazer Paulina como reflexão sobre Deus, eu trago a ideia de conexão com o divino, no plural, no vasto, no próximo. Essa conexão não é mediana apenas por templos ou doutrinas, mas por experiências profundas e pessoais, pelo encontro com a natureza, pela escuta dos ancestrais e pelo silêncio da alma. Como Paulina, eu busco um Deus que liberta, não que aprisiona. Um Deus que ensina, não que condena. Um Deus que se revela nas folhas que caem, no vento que canta e no coração que ama.
Então, essa escolha é uma celebração da divindade múltipla, que é tão vastamente universal quanto profundamente íntima. Então, o convite à reflexão. Refletir sobre Deus através de Paulina Chiziane é um convite a transcender as fronteiras do conhecido, a questionar as imposições e a abraçar uma espiritualidade que seja viva, verdadeira e libertadora. Ela nos ensina que Deus não é apenas uma resposta, mas também uma pergunta. Aquele que nos impulsiona a buscar, a crescer, a sermos nós mesmos, canais de luz e transformação para o mundo. Assim, ao olhar para as obras de Paulina, não apenas reflete sobre Deus, mas também se vê espelhada em sua presença, uma buscadora, assim como eu. Uma buscadora que encontra no divino a força para criar, resistir e iluminar. Então, Deus como presença viva e pulsante em nossas vidas. Paulina Chiziane não nos apresenta um Deus distante, enclausurado em dogmas ou enclaves religiosos, mas um Deus visceral, presente nas dores e nas alegrias, no ciclo incessante de vida e morte, de rupturas, de renascimentos, refletindo sobre Deus por meio de obras. É penetrar em uma dimensão onde o sagrado está entranhado em cada aspecto do cotidiano, clamando por ser reconhecido. Esse Deus não fala apenas nas palavras da pregação, mas no silêncio da terra que alimenta, no rio que sacia a sede e na mulher que, mesmo oprimida, carrega em si a força da cocriação, da criação e da resistência. O encontro do divino com o humano. Deus não é apenas o Criador, ele é também o reflexo das experiências humanas mais íntimas. E quando as mulheres, da história da Paulina oferecem, elas oferecem e enfrentam a injustiça, a humilhação, a rejeição, Deus está ali, não como um juiz, mas como um companheiro silencioso, sustentando-as. A gente nem imagina como é viver num lugar desse. A gente sabe por história, sabe por ir buscar conhecimento. Mas com a graça de Deus a gente não conhece o que é isso. A gente pode até encontrar, tem homens machistas, tem homens que ultrapassam qualquer limite aqui no Brasil, mas nada se compara ao que essas pessoas vivem. Então, fica difícil, a gente até entender tudo isso que é exposto, esse sofrimento, mas elas conseguem atravessar, com fé e devoção, transformando em força e aprendizado. Então, no contexto, nesse todo contexto, Deus não é o opressor que impõe regras morais severas, mas a força interna que guia as pessoas, a se libertarem das amarras emocionais, culturais e espirituais. Deus se apresenta com um sussurro do coração, lembrando que a liberdade e a autenticidade são sagradas. Então, como ponto de partida, vamos refletir sobre Deus
com a ajuda da visão dessa pessoa, dessa mulher, né? Dessa escritora. Então vamos mergulhar em um universo onde o sagrado rompe barreiras. E ele não está confinado às igrejas, aos rituais ou às doutrinas. Ele é uma dança ao redor da fogueira, o murmúrio de uma prece ancestral, o som do tambor que ecoa as batidas do coração. Esse Deus não exclui, mas inclui. Não divide, mas une. Então, Paulina revela que o divino é plural, com certeza, moldado pela história de cada povo, pela memória coletiva, pelos traumas e pela cura. Ele é o Deus que abraça a ancestralidade africana, que reconhece a sabedoria dos espíritos dos antepassados e se manifesta nas forças da natureza. E, ao mesmo tempo, é o Deus que se funde com o novo, permitindo que a espiritualidade se transforme sem perder a sua essência. Então, vamos lá. Então, qual é a definição, né, do significado dessa jornada espiritual? Para Paulina, né, ela nos apresenta uma visão de Deus e de espiritualidade que é profundamente humana e acessível. Ela nos convida a enxergar o divino não como algo externo, mas como uma força que permeia todas as coisas, a natureza, as relações e, sobretudo, a nossa essência. Sua obra é um lembrete de que o autoconhecimento e a autocura são, em última instância, caminhos para nos reconectarmos com o divino interior, com Deus. Então, o significado. Paulina nos ensina que ao nos curarmos, também curamos o mundo ao nosso redor. Ao transformar nossas dores em sabedoria, nos tornamos agente de mudança, capaz de inspirar e transformar os outros. É o que eu tento fazer aqui. E uma reflexão sobre a nossa jornada. A dor como catalisadora. Assim como os personagens que Paulina escreve, nossas feridas podem ser os portais para um entendimento mais profundo do que somos. A dor, quando encarada, se transforma em aprendizado. A espiritualidade como fonte de força. Então, nas suas obras, né, ela nos lembra que a conexão com o sagrado, seja por meio de oração, de meditação ou de contemplação da natureza, é essencial para encontrar o equilíbrio e o propósito divino. E o coletivo como espelho. Ai, meu olho, pera um pouquinho só. Então, Paulina, ela nos diz, né, que o autoconhecimento não é apenas uma jornada solitária, mas também coletiva. É o que eu tento fazer aqui com vocês. Trazer reflexões e mais reflexões para que a gente chegue num ponto de partida ou num ponto de chegada. Aí vai ser de cada um, certo? Então é o que eu tento fazer aqui quase todas as noites, não é? Trazendo oração, devoção, uma visão diferente de Deus, de pessoas que estão do outro lado do planeta e como entendem, né, Deus. E olha que ela passa, né, aquele lugar, no Moçambique, é uma guerra só, né? Guerra religiosa, cultural e assim por diante. Então ela passa por agrúrios e mais agrúrios. A mulher não tem voz, ela é submissa, ela é, como fala, amedrontada, ela é tudo que o patriarcado faz dela, né? Tem que assumir casamentos com várias mulheres, não é verdade? O marido tem várias outras esposas, então é tudo coisa diferente daquilo que a gente não está acostumado. Então, por isso que eu trouxe aqui, porque é uma visão totalmente... não que a visão dela seja diferente da minha, não é isso.
mas só que a cultura, o entendimento dela foi diferente do meu caminho, certo? Nós estamos aqui no Brasil, casados com um esposo só. Isso já, né? Então tem tudo uma cultura diferente. E eu achei interessante trazer aqui para vocês. Então, esse coletivo que ela fala como espelho, nós vemos no autoconhecimento não é apenas uma jornada solitária, mas também coletiva. Somos moldados pelas histórias de nossa cultura, com certeza, nossas famílias e nossa sociedade. Então, Paulina não é apenas uma escritora, ela é uma guia espiritual, uma curadora de histórias e uma visionária que nos ensina que mesmo em meio ao caos, porque ela vive lá num caos, podemos encontrar sentido, cura e força para transformar nossas vidas. Então, vamos respirar fundo, não é verdade? E tentar entender, compreender e buscar, ver a visão diferente, ver pessoas de outras culturas falando no mesmo tema que nós, de uma outra maneira de encarar a vida lá, mas que a gente pode encarar também Deus dessa maneira, tá? Deus está dentro de nós. Vamos entender, compreender, trazer a reflexão para as nossas vidas, reconhecer a nossa própria jornada como um exemplo de autoconhecimento e transformação em nossas vidas. A gente vai conseguir, vai sim, tá? Então, eu termino aqui, né? Ela foi falando que ela foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Ela enfrentou inúmeras barreiras culturais e institucionais. E sua coragem de contar histórias que desafiam as normas sociais, porque desafia as normas sociais da que ela vive, nos inspira a fazer o mesmo em nossas vidas. Desafiar, crescer e transformar. A gente não precisa desafiar ninguém, a gente desafia nós mesmos. A estar numa jornada de cura e de autoconhecimento, de entendimento e de busca incessante pela evolução e por Deus. Então é isso aí que eu trouxe para vocês hoje. Reflexões em cima de reflexões. E vamos, né, na nossa jornada. Beijo na alma de todos vocês, gratidão por todos os corações, por tudo que vocês me escrevem, tá? E vamos caminhando. E eu deixo a live em outra plataforma, né? Aqui eu só posso cortar em clips, porque eu ainda não tenho público suficiente para descer inteira, tá? Então vamos indo, amanhã tem mais. E amanhã vamos ver no que eu vou me inspirar para trazer aqui para vocês. Tem muita novidade, tá? No espaço, o Despertar na Luz, no estúdio, nós vamos fazer dia 29 um nhoque da fortuna, tá? É uma tradição. Vou contar a tradição, vou contar como fazer, pode ser comprado, tá? Não tem importância. E vai ser transmitido pelo Zoom, tá? Para aqueles que adquirirem o ingresso do nhoque, tá? Ele pode ser presencial no espaço. Aí eu vou colocar posts aqui, vocês vão vendo na minha página aí, tá? Não só na live, mas entram na página e procuram no feed de notícias. Eu vou colocar, tá? Sou eu, Luciana e a dona Ana Aparecida, que vai vir fazer esse ritual com vocês, tá? Vai ser muito legal e gostoso, né? Porque massa é tudo de bom. Eu sou suspeita para falar de massa. E nhoque é uma delícia. E aí tem todo um ritual, tem que trazer a nota, uma cédula, né? Para você colocar debaixo do pratinho. E fazer, vai ter meditação, vai ter um monte de coisa, tá? Eu vou trazer isso daí sim. E vai ter muita novidade por aqui, tá? Muita novidade mesmo.
Beijo na alma de vocês, fiquem com Deus e até amanhã com mais reflexão, com mais oração, tá? O que der na intuição para trazer é o que eu vou trazer para vocês. Beijinho. Fiquem com Deus.